Olá, turma, tudo bem? Nossa aulinha de hoje sobre organelas citoplasmáticas. Vamos começar? Objetivos da nossa aulinha: estudar as organelas citoplasmáticas, compreender a função de cada uma delas. Então, para lembrar que citoplasma é este espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Neste espaço, então, ele está preenchido pelo citosol e ainda a gente vai encontrar as organelas citoplasmáticas neste espaço. Vamos aprender sobre cada uma delas. Para a gente compreender sobre a formação das organelas, primeiro a gente tem que entender que a gente possui um sistema de endomembranas. O que é isso? Esse sistema forma vários subcompartimentos que se intercomunicam. E esses compartimentos são todos feitos com membrana, né? E essas membranas são constituídas, como a gente já estudou, por uma dupla camada de lipídios. A associação de carboidratos e lipídios são chamados de glicolipídios. A associação de proteínas com carboidratos são chamadas de glicoproteínas. E essas proteínas podem ser integrais, que atravessam a membrana toda, ou elas podem ser periféricas, estando apenas de um dos lados aí dessa bicamada lipídica. Além disso, a gente vai ter aí, então, fosfolipídios. Esses fosfolipídios também podem estar aí combinados com moléculas de colesterol nessa membrana. E ainda temos aí a formação de proteínas, né? Que vão dar origem a canais ou então a outras proteínas aí de ancoramento a essa estrutura celular. Ou seja, tudo isso vai permitir a comunicação direta entre uma célula e outra, ou então mediada por uma vesícula de transporte. Essas vesículas de transporte, então, elas brotam da membrana de um compartimento e elas movem pelo citosol até o outro compartimento. E aí, então, essas membranas se fundem desta maneira. Então, veja aqui que em azulzinho a gente tem o retículo endoplasmático, que é aquela membrana contínua e a membrana externa do núcleo. Então, desse retículo endoplasmático vai surgir aí as vesículas, né, em brotamento, ó, forma a bolotinha. Essa bolotinha está transportando um material que foi produzido aqui dentro desse retículo endoplasmático. Essa vesícula, então, caminha pelo citosol e aí se acopla e se funde a membrana do complexo de Golgi, que é a próxima organela. Da mesma forma, esse complexo de Golgi pode fazer brotamentos aí de vesículas para comunicação entre as cisternas aí do complexo, e ele pode fazer aí brotamentos para se comunicar com outras áreas da célula, diretamente para liberação na membrana plasmática ou então para comunicação aí com um endossomo, a formação de um lisossomo, tá? Então entendam que a gente sempre vai ter um lado que vai estar doando membrana e um outro que vai estar recebendo essa membrana. Então, os compartimentos doador, ele vai recuperar essa membrana perdida graças às vesículas de reciclagem. Por quê? Eu estou doando uma porção de membrana aqui para transportar este material. Essa vesícula vai caminhar pelo citosol e vai se acoplar à membrana da próxima organela. Da mesma forma, essa organela pode liberar aí, então, uma vesícula de transporte e essa vesícula voltar para a organela anterior, tá? Então, é dessa forma que a gente renova, recicla e recupera as membranas de todas as organelas citoplasmáticas. Beleza, vamos falar agora das bonitas das organelas. Nós temos o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, a mitocôndria, os lisossomos e os peroxissomos. Então, aqui para a gente entender, nós temos aqui o núcleo em roxinho. Depois, aqui em continuação com a membrana externa do núcleo, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático, né? Depois, o complexo de Golgi, as mitocôndrias e a formação de lisossomos. Vamos estudar cada uma dessas organelas independentemente. Começando aí pelo retículo endoplasmático, ele é uma rede tridimensional de túbulos achatados e interconectados, como se fossem galerias, tá? Então veja que a gente tem um espaço
entre essas galerias, então o lado externo, o lado de fora e o lado interno desse retículo. Ele é distribuído aí pelo citoplasma e é formado por uma única membrana contínua, justamente aquela membrana externa lá do núcleo, né? Onde ele vai estar aí comunicando com essa região do citoplasma. Função do retículo endoplasmático: síntese de lipídios para a formação das membranas celulares, tanto a plasmática quanto as endomembranas aí das organelas, né? E principalmente no retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter aí a síntese de proteínas, nossa fábrica de proteínas. Então, a gente tem sempre o núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, as mitocôndrias e aí lisossomos e peroxissomos e endossomos, tá? Beleza, vamos diferenciar então o rugoso do liso. Um é enrugadinho, outro é liso? Não, o rugoso a gente chama de rugoso porque ele tem a associação aí com as subunidades aí que formam o ribossomo, tá? Então, o ribossomo, ele é produzido lá dentro do núcleo, naquela região do nucleolo. Ele é organizado lá dentro e ele passa pelos poros do núcleo e vem atuar aqui dentro não, na superfície do retículo endoplasmático rugoso. Ele se associa a essa membrana do retículo endoplasmático. Alguns ribossomos eles ficam dispersos aí no citosol, produzindo as proteínas que são úteis dentro do citosol. Mas a maioria das nossas proteínas são produzidas aqui em combinação com o retículo endoplasmático rugoso e caem para dentro do lúmen aqui, ó, do espacinho do retículo. Então, o rugoso, chamado de rugoso, porque tem um monte de bolotinha grudadinha na membrana desta organela. Então, essas bolotinhas são os ribossomos. Já os lisos, né, o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo. E aí você pode ver que são túbulos mais arredondados e o retículo rugoso são cisternas mais achatadas, tá? Ok, falando agora do retículo endoplasmático rugoso. Ele é muito desenvolvido na maioria das células justamente porque ele é nossa fábrica de proteínas, então eu preciso fazer proteínas. Aí a gente vai ter essa associação, ó, essa combinação bonitinha aqui dos ribossomos, tá? Então os ribossomos vão produzir essa proteína e vão jogá-la para dentro do espaço luminal desta organela. E aqui dentro desse espaço, essa proteína vai passar aí por empacotamentos e enovelamentos. Então, a gente chama de rugoso justamente por essa associação, essa combinação aí de bolinhas, que são os ribossomos. Então, perceba que na membrana nuclear vai haver poros por onde essas unidades e subunidades dos ribossomos vão passar e eles vão ser montados e vão funcionar aqui nessa parte externa, que é no citoplasma, dentro do citosol, associados à membrana que forma o retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, ele é uma rede de túbulos, né, também interconectados, e aí ele está responsável pela produção dos lipídios que dão origem aí, então, às membranas, tanto a plasmática quanto as endomembranas. Ele sempre vai estar aí próximo à localização do retículo endoplasmático rugoso. Próxima organela que vamos conversar é sobre o complexo de Golgi. Complexo de Golgi são esse empilhamento de cisternas, aqui, ó, esses sacos achatados, que recebeu este nome porque Camilo Golgi, em 1898, descobriu esta estrutura. Ele que descreveu, primeiramente, essa estrutura na célula. Então, ele está localizado entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática, o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, a mesma coisa. Esse complexo de Golgi tem função de processar as proteínas e os lipídios que foram produzidos no retículo endoplasmático. Além disso, ele faz adição de glicídios aos lipídios das membranas. Também transporta substâncias para secreção externamente na célula e, para isso, forma os lisossomos.
Então, veja que as vesículas transportadoras estão vindo lá do retículo endoplasmático, se acoplam e fundem as membranas do complexo de Golgi. Dentro das cisternas, então, aqui vai acontecer esse processamento das proteínas e também dos lipídios. E aí, essa molécula, então, depois de processada, ela vai ser exportada via vesícula secretora, que pode se tornar aí um lisossomo, ou então este material pode ser exportado e secretado pela célula. Então, observe aqui ó, o retículo endoplasmático emitindo as vesículas que estão sendo aí ó, acopladas e fundidas à membrana do complexo de Golgi. Então, as moléculas provenientes do retículo endoplasmático chegam ao complexo de Golgi, sofrem aquelas modificações que são essenciais para a atividade biológica da molécula. Então, uma proteína ela só funciona quando ela passa por um processo de maturação, de empacotamento, enovelamento, da forma com que ela funciona, tá? Então, as vesículas que estão vindo aí do retículo endoplasmático chegam ao complexo de Golgi, né? Sempre nessa porção cis, aí vai fazendo todos esses processamentos das moléculas aqui, e aí sim ela é exportada para o meio externo ou para dentro do citosol, dentro também de uma vesícula transportadora. Ok, agora vamos falar então sobre o mitocôndria. Mitocôndria é a nossa fábrica de produção de ATP. ATP nada mais é do que adenosina trifosfato. Eu tenho uma molécula de adenosina mais 3 moléculas de fosfato. Essa molécula ela é produzida no nosso mitocôndria através do processo metabólico chamado de respiração celular. Então, por isso que a mitocôndria é chamada e conhecida de fábrica de energia celular. Ou seja, a gente pega uma molécula de adenosina difosfato mais um fosfato e a mitocôndria faz isso através das oxidações aí e transforma isso tudo em ATP. O ATP ele é utilizado nesses processos que geram moléculas de ADP e esse ciclo contínuo aqui é o que faz a célula mover como célula. Por isso que a gente precisa sempre de uma fábrica para produzir, desenrola a língua, os nossos ATPs. Então, a mitocôndria possui duas membranas, uma mais externa e uma mais interna. Entre a membrana externa e a interna, a gente tem um espaço entre membranas, tá? E ainda na parte da membrana interna, nós temos aqui, ó, preenchido aqui dentro com matriz mitocondrial. Nada mais é como se fosse o citosol da mitocôndria, tá? Então, observem aí, esta é a constituição dos compartimentos da mitocôndria. Nessa membrana dupla, então, a mais externa tem uma superfície lisa, como a gente consegue visualizar aqui, mais lisa, e ela possui porinas, as mesmas porinas que a gente observa na formação lá do núcleo, na membrana nuclear. Nós vamos observar aqui porinas também específicas da mitocôndria, por onde vão formar poros para que enzimas e outras moléculas atravessem essa membrana. Aí vamos ter este espaço intermembranas, né, onde vai acontecer reações químicas aqui também neste espaço intermembranas, e a membrana mais interna, aqui nesse desenho que é essa amarelinha, ela vai ter essas pregas formando cristas. Nessas cristas a gente vai encontrar então enzimas de oxidação. Dentro da mitocôndria nós vamos ver que ela é preenchida por matriz mitocondrial. Além disso, essa mitocôndria possui seu próprio DNA mitocondrial. E, como possui seu próprio DNA, ela vai possuir seus próprios ribossomos, porque ela precisa fazer a produção das suas próprias proteínas, tá? Isso traz para a gente a teoria endossimbionte de que a mitocôndria, num passado muito distante, era uma célula procariota que foi aí meio que escravizada, vamos dizer assim, para ser a nossa fábrica produtora de ATPs. Tá? Então, esses ATPs vão ser produzidos aqui por esta organela mitocôndria. A mitocôndria ela está presente em todos os seres eucariontes, animais, plantas, algas, fungos e protozoários.
No entanto, a gente vai ver que em algumas células que têm a atividade muito elevada, a gente vai encontrar maior quantidade de mitocôndrias dispersas lá no citoplasma. Então, um neurônio, por exemplo, o neurônio é uma célula que trabalha pra caraca, né? Principalmente se você está estudando aí. Então, essa célula vai ter bastante mitocôndrias para produzir os ATPs necessários, tá? Outra célula que vai apresentar bastante mitocôndrias é o espermatozoide, justamente nessa peça intermediária que a gente chama de pescoço aqui do espermatozoide. Essas mitocôndrias produzem todo o ATP necessário para que o flagelo, a cauda do espermatozoide, bata o suficiente para que ele consiga nadar e encontrar o óvulo para a fecundação. Ok, nas suas aulas de bioquímica, metabolismo, você vai aprender sobre todas essas reações que acontecem na bonitinha da mitocôndria. Então, aqui estamos simulando a parede externa, a membrana externa e a membrana interna. Veja que entre a membrana externa e a interna, nós vamos ter esse espaço intermembranas, justamente necessário para que a gente tenha aí a produção dessa bomba de hidrogênios aqui, que vai fazer a movimentação, por exemplo, da ATP sintase. A ATP sintase é a enzima que promove a adição de um fosfato a uma molécula de adenosina difosfato e transforma isso numa molécula de ATP. Então, veja que o ADP ele vem do citosol, atravessa as duas membranas, mais o espaço intermembrana, e é utilizado pela enzima ATP sintase para a produção de ATP no espaço da matriz mitocondrial, e esse material ele é exportado para fora da mitocôndria. Por isso que ela é nossa escravinha produtora de ATP, tá? Além disso, vocês vão estudar ainda aí a utilização de glicose para a gente fazer o ciclo do piruvato, né? É o famoso ciclo do Krebs, do Cruz-Krebs. É maravilhoso, vocês vão aprender todas essas etapas aqui. Além disso, outra via necessária aí para a gente produzir energia é através da ciclo do ácido graxo, tá? Então, aqui a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, que vão ativar aí a ATP sintase, e aqui outras reações que vocês vão aprender em metabolismo e bioquímica. Então, galera, para nossa aula de hoje era isso. Lembre-se sempre, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. E só pare quando alcançar. Abraço, povo! Até a próxima!